O verdadeiro ou falso é o seguinte: a bagunça na saída do Paulo Souza mostra que 2019 foi atípico. Você estava caminhando para responder, então, por gentileza, já diga a sua resposta. A minha vontade é falar um palavrão na sequência, mas é verdadeiro pra caramba. Mas muito verdadeiro, assim, do ponto de vista de todas as sensações, assim, eu lembro de torcedores do Flamengo falando, cara, hoje eu entro em campo tendo a certeza que a gente vai ganhar, a dúvida é saber de quanto, e outras sensações, assim, de visitar adversários historicamente hostis e você ir como favorito, como, por exemplo, o Atlético Paranaense, que sempre foi chato na vida do Flamengo, e naquele período, você visitava o Atlético e falava, não, vamos, por mais que o Jorge Jesus tenha sido eliminado pelo Atlético, né, naquela Copa do Brasil, mas, num geral, o sentimento era esse, e na gestão foi ficando em paz, porque os resultados foram dando esta paz, mas o Rafinha e outros já expuseram que também não era bem assim, né? O começo teve várias rusgas, teve a história, a gente precisa lembrar que foi contra o Madureira, talvez, teve o tal do Tamal Arão, que se a coisa não funciona depois, ia ficar como o técnico que expõe jogador, ia ser o Perninha versão português, né? O Tamal Arão, mas é que depois o Arão ficou bem, o time ficou bem, a coisa foi passando. Tinha cartão ponto no treino, né? Tinha que chegar e bater lá, né? 2019 foi muito atípico, mas a verdade é que 2013, 14, 15, 16 também em termos de gestão foi muito atípico, porque, e aí eu não vou personificar no Eduardo Bandeira de Mello, porque não era isso, muitos caras estão lá até hoje inclusive, mas aquele momento de entender que o Flamengo precisava se organizar financeiramente e virar uma gestão de excelência, aquilo parece ter sido também atípico, que deu resquícios. É tanto dinheiro hoje, hoje o time está tão bem no mercado para os credores, que mesmo com essa zona, a coisa ainda continua. O Flamengo é capaz de fazer grandes compras, de fazer ótimas vendas, mas se continuar este perfil de gestão, eu acho que o que foi feito ali naquele período de 5 anos para trás pode ser perdido. E o Flamengo daqui a pouco voltar. É porque o futebol brasileiro hoje está no outro momento, né? Eu não sei se eu imagino hoje o Flamengo de novo com aquelas dívidas e tal, mas cara, se não cuidar, continuar nesse ponto aí, mas tu chegou num ponto interessante, é que o Flamengo era para ser muito superior aos outros, e não consegue ser. Era para ser muito superior aos outros pelo poder de consumo, pela força da sua torcida, pelo que ele representa na mídia. Para mim, o Flamengo, as pessoas estão me ironizando ali, o Flamengo para mim é o maior clube do Brasil. É um clube que realmente bem gerido é complicado para a concorrência. Agora, Pretzel, aproveitando o que você está falando aí, eu quero que você responda o verdadeiro ou falso, porque às vezes me provocam também e falam, mas todo mundo falando que 2019 foi algo atípico, mas 2020, o Flamengo foi campeão brasileiro, 2021 o Flamengo brigou pelo título brasileiro e além disso foi para a final de Libertadores, então, mas o que é esse atípico? Esse atípico é o encantamento que aquele time de 2019 causou junto com resultados, ou é de fato a gestão aparentemente ter acertado? Porque 2020 o time é campeão brasileiro, 2021 o time é finalista de Libertadores e briga pelo título brasileiro, muita gente fala, mas qual que tá o problema aí? Primeiro é o seguinte, esse time que foi montado, isso foi competência da diretoria, porque foi um baita time, isso é inegável. Esse time entrou para a história, Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. E esse time, com essa formação, esse time entrou para a história. Tanto é que o próprio Zico coloca o Gabigol como o maior atacante de todos os tempos do Flamengo, que é discutível, o meu ídolo Zico, mas ele coloca pela repercussão do que aconteceu naquele ano e nesse ciclo agora. Mas eu também concordo contigo, acho que não é totalmente terra arrasada, apesar do departamento de futebol. É que o que me parece é o seguinte, o desgaste ele foi acontecendo porque os dirigentes são muito amigos dos jogadores, e isso não tem como funcionar no nosso sistema esportivo. Não tem como funcionar. O Marcos Braz e o Bruno Espindo, a impressão que eu tenho é que eles sabem, eles cumprimentam, eles chamam o cara de Gabi, o outro de Arrasca, e não sei o que, sabe? É uma confraria dentro do vestiário com os caras do futebol, que acaba estourando o treinador não tem segurança. Então, assim, respondendo, bagunça na saída, mostra, a frase é muito boa. Mas eu não acho que 2019 foi atípico, não. Eu acho que isso não tem a ver com 2019. Para mim é falso. Ricardo Martins, eu deixei a Monique por último porque eu também vou fazer pergunta de informações para ela. Não vou pedir só a opinião da Monique. Então a Monique já vem com mais informações. Ô Ricardo, meu querido,
verdadeiro ou falso esse papo? Porque, além de tudo, tem gente que às vezes fala o seguinte, foi tão atípico que o Jorge Jesus caiu no colo do Flamengo, que ele estava indo ver o Vasco nesse papo todo. E aí não foi um acerto da diretoria, não foi atípico, porque a diretoria naquele ano acertou e nos outros não acerta. Foi um acaso, não foi nem atípico. Verdadeiro ou falso, seu Ricardo Martins? É o seguinte, Fragoso, eu nunca vou esquecer que o Jorge Jesus estava no Brasil, ele foi no Independência para ver um jogo do Atlético Mineiro e as pessoas diziam que estava tudo encaminhado. Contra o próprio Flamengo, o jogo era Galo e próprio Flamengo, e eu ainda falei, olha, informação que eu tenho é que está tudo encaminhado, ele vai assumir o Clube Atlético Mineiro, passaram ali alguns dias, ele acabou assumindo o Flamengo, né? O Flamengo, o Formiga foi muito preciso, né? A Monique que vive ali o dia a dia é igual ao Corinthians, tem que ser na bagunça, porque se não for não tem graça. Tem que ser na empurrância, tem que ser confuso, tem que ter todo dia notícia, porque são os dois grandes clubes do futebol brasileiro de massa, né, de torcida. A frase é verdadeira, sabe por quê, Rodrigo Fragoso? Quando o Jorge Jesus chegou, era o Landinho o presidente, né, Monique? Era o Landinho o presidente, é isso? O Landinho chamou ele anterior era o Abel Braga. Mas eu tô falando do presidente ali, né? O Landinho chamou ele na sala, Fragoso falou assim, Mister, come here, please! Tá aqui, ó. Aí deu pra ele, ó, isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Eu vou mostrar pra você. A chave do ninho do urubu tá aqui. A chave da Gávea tá aqui. A chave do vestiário do Maracanã tá aqui. E a chave da sala do planejamento tá aqui. Ele fez assim, ó. Pega, mister. A partir de hoje é contigo. Resolve tudo pra mim, porque os caras que estão aqui não sabem absolutamente nada. Então você vai tomar conta do futebol, da fisiologia, da preparação, da logística. Então, tá aqui, mister. É seu, faça. Depois que ele pegou e falou assim, agora eu vou embora. Chega, cansei do Brasil, tô indo embora. Ele devolveu a chave pro Landim, a chave fez assim, ó. Agora, Ricardo Martins, a Monique vem aí com informações e nós estamos, a produção está de olho nos superchats, nós vamos repercutir todos eles com a galera do programa, tá? Sigam mandando aí, já já nós vamos repercutir todos. Duas coisas antes da Monique. Ô, Ricardo, por que o Landim falou em inglês com o Jorge Jesus, o come here? Que no caso o Jorge Jesus nem entende inglês, né? Não entende, mas o mister é em inglês, então para ficar mais chique, para entregar a chave, ele deu uma pompa. Mister, come here, please. E da segunda. Se qualquer um no mundo não souber o que é Mister, come here, please, eu largo. Deixa eu ver a chave do vestiário de novo aí. Peraí. Deixa eu ver, caiu aí? Nossa. E o chaveirinho, né? Isso aqui. Por que o Landim tem um chaveiro do Scooby-Doo? Porque o Scooby-Doo é aquele personagem que vai desvendar mistérios, né? Tira a máscara sempre do vilão. Ou então porque eles caçam fantasmas, né? Normalmente, que é o que ele faz até hoje, caçando aqui, o Jorge Jesus. Hein? Do Scooby-Doo. Aí quando ele entregou de volta a chave do Scooby-Doo... Monique Danello, você aproveita e responde esse verdadeiro ou falso, se a bagunça na cena do Paulo Souza mostra que 2019 foi atípico. E também, diga pra gente, quantas críticas são feitas à diretoria do Flamengo, né? São inúmeras de todos os lados, e só os técnicos caem. De alguma maneira, há alguma movimentação de mudança dentro do staff diretivo do Flamengo ou não? E se não há uma perspectiva de mudança, existe uma pressão, Braz, Spindle, nas redes sociais, por exemplo? Pressão existe muita, viu, Rodrigo? De fora para dentro existe muita pressão e cobrança em cima do trabalho da diretoria. Para muita gente deveria cair não só o Paulo Souza, mas ter uma reformulação completa no departamento de futebol. Mas internamente, esse não me parece um tema que está sendo avaliado agora, não. A questão que está na mesa é apenas a mudança do treinador. É claro que eles estão muito pressionados, estão sendo muito cobrados, mas não há esse debate interno nesse momento sobre uma mudança na estrutura do departamento de futebol. E aí, para muita gente, aí está a chave, né? Não a do Scooby-Doo, mas a chave dessa questão envolvendo a situação do Flamengo. Eu acho que a afirmação é verdadeira pelo seguinte... desde o início da gestão do Landim, já existiu ali um pouco de falta de convicção. Por quê? Quando o Landim é eleito, e eu estava lá na Gávea no dia da eleição, muito se falava sobre o nome do Renato,
como o favorito da diretoria para assumir o Flamengo. Naquele momento, o Renato não quis, né? O Renato já tinha renovado com o Grêmio. O Pretzel vai conseguir lembrar melhor porque acompanha de perto, mas o Renato já tinha uma conversa ali para renovar com o Grêmio. Não foi da estátua? A renovação com a estátua? Acho que foi esse ano aí, não foi? Foi de 18 para 19. Eu acho que é o ano que ele ganha a estátua lá na Arena do Grêmio. Eu acho que é. A estátua já estava consolidada, mas a Monique tem razão e pegou muito mal. Lá em Porto Alegre, o Grêmio tinha o temor de ficar sem o Renato, porque a proposta do Flamengo era gigantesca. Só que o Renato já tinha aceitado, né? Seguir. Então, ter dado a palavra, né? O Flamengo, o Landim ganha a eleição e o Braz já nomeado como vice-presidente de futebol. Lá na Gávea, mesmo na noite da eleição, eles já falam como o Abel Braga um nome bem encaminhado. Mas aí você pensa, o Abel já era um plano B no start, no início do trabalho da gestão, porque, na verdade, eles queriam mesmo o Renato. Tanto que vocês vão lembrar que quando o nome do Renato é cogitado agora para assumir na última temporada, o Landim tem certa resistência e depois é vencido na resistência lá pela situação de 18 para 19. E aí o Abel começa a fazer um trabalho que não agrada, porque o Flamengo já vai sem convicção para escolher um treinador e o Abel cai antes do mata-mata da Libertadores. E de lá para cá, antes do mata-mata da Libertadores, o Flamengo trocou de técnico em todas as temporadas. Trocou de técnico com o Abel saindo para o Jorge Jesus, depois o Domenech saindo para o Rogério, depois o próprio Rogério saindo para o Renato, e agora, mais uma vez, isso que vai acontecer. O Flamengo vai trocar de técnico antes do mata-mata da Libertadores. Então, eu acho assim que eu coloco como verdadeiro o atípico pelo seguinte: concordo com o Pretzel, o trabalho de montagem do elenco foi um bom trabalho. O Flamengo tem um grande elenco, talvez hoje um elenco até melhor do que aquele de 2019. E tudo que se ganhou ainda por consequência em 2020 e 2021 vem pelo talento do elenco. E muito também em 2020 pelo trabalho do Rogério Ceni, que apesar de todas as resistências, conseguiu fazer um bom trabalho com esse elenco. Mas aquela confusão ali nos bastidores já existia em 2019, tanto que o Flamengo troca de técnico do Abel para o Jorge Jesus. Só que o Jorge Jesus consegue assumir as rédeas da situação e, junto com o resultado, transformar o Flamengo num Flamengo muito campeão. Mas é atípico porque esse cenário de Flamengo tranquilo nos bastidores veio com o resultado do Jorge Jesus, mas depois em nenhum momento veio, porque o Rogério ganha o Brasileiro, mas é muito criticado. Ganhou o Carioca também, né? A Supercopa em cima do Palmeiras, muito criticado, e o Renato teve um início bom, mas depois o rendimento era questionado, então nunca teve unanimidade 100% nenhum que veio depois do Jorge Jesus, porque o ambiente vai fritando, né, Fragoso?